Olá, sejam bem-vindos. Já parou para pensar como seria encontrar uma descrição detalhada do sofrimento na cruz, mas escrita séculos antes do evento acontecer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num salmo antigo que parece fazer exatamente isso, revelando uma profecia com uma profundidade que é, assim, impressionante. E essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Como é que um texto tão antigo conseguiu antecipar acontecimentos com uma precisão tão incrível? Bom, vamos investigar isso juntos. Olha, a chave para a gente entender essa profecia é perceber como ela se diferencia de outra que é muito conhecida. Muitos vão lembrar do Salmo 22, aquele que foca no abandono divino. Mas o Salmo 69, ele nos dá a outra metade da história, o sofrimento que veio das mãos dos homens e o julgamento que isso acabaria trazendo. A primeira coisa que realmente chama a atenção nessa profecia é a agonia física. E o salmo não é nada vago. Ele descreve a dor e o esgotamento com detalhes que são, francamente, surpreendentes. Dê uma olhada em um dos detalhes mais diretos e, eu diria, até arrepiantes da profecia. Fala sobre uma oferta de fel e vinagre, um ato muito, mas muito específico. E o impressionante é que isso se cumpriu de forma literal. Durante a crucificação, foi de fato oferecido vinagre a Cristo, um ato de zombaria que reflete perfeitamente as palavras do Salmo. É essa precisão que nos faz parar para pensar, conectando o texto antigo ao evento de um jeito tão direto. Mas a dor que é descrita vai muito além do físico. O Salmo usa metáforas muito fortes para transmitir uma sensação de miséria total, sabe? É quase como se afogar num lodo profundo sem ter onde se apoiar. É uma imagem de angústia e desespero completos. E o nível de detalhe sobre o colapso físico é uau! Não se trata só de dor, é sobre uma exaustão total, a voz cansada de tanto clamar, a garganta seca pela sede, os olhos, como o texto diz, desfalecendo. É um quadro muito vívido de esgotamento absoluto. Mas a profecia mostra que o sofrimento ia muito além do corpo. Existia também um tormento moral e social profundo, um peso que talvez fosse até maior que a própria dor física. Essa passagem aqui é realmente devastadora. Ela fala de um coração quebrado, não pela dor física, mas pela humilhação. E no meio disso tudo, a busca por um pingo de compaixão encontra o vazio total. É a descrição de uma solidão emocional absoluta. E é aqui que as duas profecias meio que se conectam. Essa perseguição humana, ela não aconteceu de forma isolada. Ela foi a moldura do sacrifício central. Aquele sentimento de abandono divino que é o foco lá do Salmo 22. O Salmo 69 nos dá os detalhes do tormento humano que cercou todo esse momento. E essa humilhação toda se manifestou de uma forma bem específica, o isolamento, a rejeição por parte daqueles que deveriam estar mais próximos. A profecia descreve uma alienação que começa de um jeito mais amplo, sabe? Tornando-o um estranho para seus irmãos, ou seja, seus compatriotas. E aí a coisa se aprofunda de um jeito devastador, tornando-o um desconhecido até para os filhos de sua mãe. É a rejeição vinda do círculo mais íntimo possível, o que torna tudo ainda mais doloroso. E aqui está a ironia trágica da situação. A própria devoção a Deus, o tal zelo pela sua casa, se tornou o motivo do desprezo e da afronta que ele sofreu. A sua paixão virou o alvo. Então, resumindo o que a gente viu até agora, são três dimensões bem claras de sofrimento: a angústia física, a humilhação moral e a alienação social. E o mais incrível é que cada uma delas foi prevista com detalhes específicos séculos antes de acontecer. Mas por que tudo isso aconteceu? O Salmo é bem enfático. A perseguição não tinha fundamento nenhum. Ele foi odiado sem causa, por inimigos poderosos que o atacavam de forma injusta. Certo? A gente viu o sofrimento, mas a profecia não para por aí não. Ela também fala sobre as consequências. Então fica a pergunta, qual foi o resultado previsto para toda essa perseguição sem causa? A resposta está na grande virada profética do Salmo, o julgamento que cairia sobre aqueles que o perseguiram. Esse é um versículo muito poderoso. Ele profetiza que as próprias bênçãos e a prosperidade dos seus inimigos se tornariam uma armadilha, uma fonte de queda para eles, uma reversão completa do jogo. A profecia, então, descreve uma sequência bem clara de eventos. Primeiro, a perseguição e a rejeição. Isso leva diretamente a um julgamento.
E o resultado final desse julgamento é uma condição de cegueira espiritual e opressão, simbolizada por olhos escurecidos e costas curvadas. E para fechar, fica aqui essa questão para a gente refletir. O Salmo 69 nos apresenta não só uma profecia de sofrimento, mas também uma de retribuição. O que essa dualidade nos diz sobre a interação entre a perseguição injusta e aquilo que a profecia apresenta como a inevitabilidade da justiça.